Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Você pode ficar de pé, abrindo a sua Bíblia. Irmão Júnior convidou para dar um estudo. E sou grato pela oportunidade, pela vida do pastor Fábio também. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Olha se o teu irmão tem uma Bíblia com ele aí. Se ele não tiver, compartilha a leitura com ele. Atos 16, versículo de número 9. Atos 16, versículo de número 9. Diz assim a palavra de Deus: Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia. E concluindo ou entendendo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Eu vou ler novamente, versículo 9, diz assim: E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Pode se assentar, em nome de Jesus. Sempre que eu vou falar de missão ou evangelismo, eu sempre digo o seguinte, que todo ser humano, ele nasce com dois propósitos na sua vida. Primeiro propósito, ele tem que conhecer a Deus. E o segundo propósito, tem que fazer Deus ser conhecido. E principalmente nós que somos cristãos, lavados, salvos pelo Senhor, nós temos que levar esses dois princípios mais a sério. Nós conhecemos a Deus, mas será que nós estamos fazendo que Ele seja conhecido? Será que nós se encaixamos na grande comissão ou na grande omissão? Será que nós estamos encaixados em qual das duas? Na grande comissão ou na grande omissão? Qual dos dois grupos eu estou participando? Eu também gosto de falar, quando eu falo de evangelismo, missão, que Jesus, ele tem dois corpos. O primeiro corpo foi o corpo que ele morreu na cruz do Calvário, que foi moído, que foi maltratado, mas ao terceiro dia ressuscitou glorificado. E esse corpo, Jesus está com ele no céu, um corpo glorificado. Jesus não está no céu como um espírito vagando. Jesus está no céu como um corpo glorificado. E João diz que quando a gente se encontrar com ele, veremos como ele é e seremos semelhantes a ele. Então esse é o primeiro corpo de Jesus de Nazaré. E o segundo corpo de Jesus está na terra. E esse corpo é a sua igreja. Então é através desse corpo que ele vai realizar todos os seus propósitos. Através desse corpo
que ele vai expandir o seu reino. Quando Jesus esteve na terra, o Pai fez tudo o que ele queria através do corpo de Jesus. O corpo de Jesus foi o veículo a qual o Pai usou para estabelecer o seu propósito, o seu reino, que foi a evangelização. Ora, se o Pai usou o corpo do Filho quando o Filho esteve na terra, o Filho não estando mais na terra, ele vai imitar o Pai. O que é que ele vai fazer? Se o Pai usou meu corpo para estabelecer o propósito dele, eu vou usar o meu corpo espiritual, que é a minha igreja, para dar continuidade àquilo que eu comecei. Então, quando nós falamos de evangelismo, de evangelizar, nós estamos falando de dar continuidade àquilo que Jesus começou. Então, Jesus vai usar quem? Jesus vai usar a mim e a você. Deus não tem outra alternativa. Deus não tem um plano B. É a igreja que Deus vai usar para evangelizar. Então, quando Jesus veio à terra, ele veio com um princípio. E esse mesmo princípio, esse mesmo propósito é o propósito da sua igreja, que é a expansão do reino de Deus através da evangelização. E você não precisa ser um doutor em teologia para você evangelizar. Por quê? Porque a missão, a evangelização, ela é feita por pessoas simples. Ele vai dizer o quê? Rogai ao Pai. A única vez que Jesus vai usar esse termo rogai é para falar de missão e de evangelismo. Rogai ao Pai que Ele mande trabalhadores. Olha só, quando você lembra de um trabalhador, você lembra de quem? Alguém que acorda cedo para ir trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, ou seja, alguém simples. Então, evangelismo, evangelizar, missão, é feita por pessoas simples. Você que é porteiro, você que é dona de casa, você que é eletricista, você que é Uber, não importa. Deus quer usar a sua vida. Então, quando nós falamos de evangelismo, nós temos que ter essa noção, que a gente tem um propósito. E olhando para esse texto do apóstolo Paulo e o seu companheiro, o texto diz o quê? Que Paulo teve uma visão. E a visão é interessante. Porque o que é que diz o texto? O texto vai dizer o quê? Que um varão da Macedônia se apresenta para Paulo. E ele sabe que é um varão da Macedônia, provavelmente pela vestimenta dos macedônios que o identificava. Então Paulo diz que eu entendi, olha só, ele compreendeu que aquela visão. E o texto diz o quê? E ele dizia, passa a Macedônia. Ou seja, vem, se levanta, se mexe, sai de onde você está. E Paulo, depois daquela visão, a gente cuidou de partir para a Macedônia. Passa, levanta. Olha só, a visão que Paulo teve foi uma visão de quê? Para se mexer. Uma visão, hoje nós chamamos de quê? De uma revelação. Irmão, Deus se revelou para mim, Deus revelou algo para mim. Só que a visão que Paulo tem é uma visão que vai gerar nele o quê? Uma responsabilidade. Porque a visão diz, passa, ele falou depois da visão, a gente se levantou e foi. Então Paulo entendeu que aquela visão, aquela revelação, é uma revelação que nutria uma responsabilidade. E quando eu falo de visão e de revelação, de responsabilidade, eu chamo a atenção para algo que a gente vive hoje. Eu sou pentecostal, com certeza. Eu creio que Deus fala, que Deus, eu creio em anjo, eu creio com certeza em tudo que você crê. Mas nós corremos um risco muito grande, isso acontece no nosso meio, com as revelações que tiram a nossa responsabilidade. Então nós temos que ter muito cuidado com essas visões que vão tirar a nossa responsabilidade, com essas revelações que vão tirar a nossa responsabilidade. Por quê? Porque toda vez que eu vejo Deus se revelando para alguém na Bíblia, ou na maioria das vezes, melhor dizendo, Deus ele vai se revelar e em seguida Deus vai dar uma responsabilidade. Josué capítulo 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, Deus falou com Josué. Olha só, Deus está falando com ele por intermédio de ninguém. Deus está falando com Josué, diz, rapaz, se levanta,
você vai passar esse Jordão. Só que antes Deus fala assim, olha, fica tranquilo. Ele tá caído no sentido de desânimo agora. Como é que eu vou substituir esse homem? Como é que eu vou substituir? Então ele está caído no sentido, como é que eu vou ser? Esse homem fez muita coisa. Será que eu sou capaz também? Aí parece que Deus responde uma pergunta interior dele. Fica tranquilo, assim como eu fui com ele, eu também serei. Eu vou agir na tua vida do mesmo jeito que eu agi na vida dele. Revelação. Aí em seguida vem a responsabilidade. Se levanta, porque você tem a responsabilidade de fazer esse povo atravessar o Jordão. Então, por isso que eu tenho medo. Desde novo convertido, se eu fosse contar, pastor Fábio, quantas vezes alguém colocou a mão na minha cabeça, quantas vezes alguém profetizou e falou, olha, Deus está falando para você, se acalma, fica tranquilo, relaxa e sossega. Eu nunca relaxei, eu nunca sosseguei e eu nunca consegui ficar quieto, porque eu sei que na Bíblia ficar quieto não é ficar parado. Ficar quieto na Bíblia é você caminhando e confiando, fazendo e confiando que Deus vai prover na sua vida. Então tome muito cuidado com essas revelações que tiram a nossa responsabilidade. Êxodo capítulo 3, o povo clama a Deus, e Deus vai falar a Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, e Deus vai se revelar para Moisés aonde? Numa sarça. A sarça queima, mas não consome, e Deus vai falar com ele naquela sarça. E o que é que Deus diz? Olha, eu já me revelei para você, agora vem a responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Eu vou usar a tua vida, mas eu não vou usar aqui não. Eu vou usar a tua vida lá no Egito. Eu quero usar a tua vida, Moisés, lá no Egito. Revelação, visão e responsabilidade. Deus quer usar a nossa vida é no Egito. A igreja não é luz da igreja, a igreja é luz do mundo. A igreja só é sal fora do saleiro. A igreja é o saleiro, mas a igreja tem que sair de dentro, porque sal dentro do saleiro não serve para nada, só serve se ele sair para fora. Então revelação, e Deus empurra, Deus em seguida dá responsabilidade. Atos capítulo 10, naquela história de Cornélio, Pedro diz assim que, Lucas diz assim, olha, que ele vai escrever que o Espírito Santo fala com Pedro, fala assim, olha, está vindo 3 varões aí, revelação. Eles vêm te procurar, quando você chegar não fala nada, só se levanta e vai com eles. Revelação e responsabilidade. Chega onde? Na casa de Cornélio, o homem é salvo, a família também, todo mundo é cheio do Espírito Santo, todo mundo é paz, o quê? Visão e responsabilidade. Então nós temos que ter isso, que evangelho é uma revelação. Apocalipse 1, revelação de Jesus Cristo. Então o evangelho é uma revelação. Aquilo que estava oculto não está mais, aquilo que estava escondido não está mais, foi revelado. Então, pastor, por que é que eu tenho que pregar o evangelho? Primeiro que o evangelho, ele tem que ser o quê? Compartilhado. O evangelho que Deus deu a Jesus, Jesus enviou ao seu anjo enviou a João, e João saiu enviando para os seus, e assim vai. O evangelho é para ser compartilhado. Então por que é que eu tenho que evangelizar? Eu pergunto para você, como foi que Jesus entrou na sua vida? Através de quê? Do evangelho. Então Jesus entrou na minha vida através da pregação do evangelho. E como é que Jesus entra dentro das pessoas hoje? Através da pregação do evangelho. Do mesmo jeito que Jesus entrou na minha vida, é a mesma forma que Jesus entra na vida das pessoas. Através da pregação do evangelho. Paulo diz assim, olha, o Espírito tem me revelado que eu passarei por tribulações e muitas prisões. Mas Paulo sabia da sua responsabilidade. Atos 27 ele fala, olha, quando o navio está perto a se quebrar todo, ele fala, olha, o anjo do Deus a qual eu servo, falou assim, Paulo, fica tranquilo, porque você vai testificar em Roma. Revelação. Aí em seguida o anjo diz assim, mas todo mundo que está contigo, fica tranquilo, não vai morrer ninguém, eu entrego todos eles nas tuas mãos. Responsabilidade. Então por que é que eu tenho que pregar o evangelho? Porque é uma responsabilidade.
responsabilidade. Não é nada de novo que eu estou falando para você aqui. Não é uma responsabilidade do pastor da igreja. Não é uma responsabilidade do evangelista ou do diácono ou do missionário. Paulo diz que todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Então, quando eu me converto, eu já vou ter essa noção que eu fui salvo para quê? Eu fui salvo por causa do evangelho e eu fui salvo para pregar o evangelho. Então, por que é que eu tenho que pregar o evangelho? Porque Jesus pregou o evangelho. Você sabia que toda vez que nós não pregamos o evangelho, a gente se coloca acima de Jesus? Você sabia disso? Toda vez que eu negligencio em pregar, em instruir, em falar do evangelho, eu me coloco acima de Jesus. Sabe por quê? Filipenses 2, Paulo diz o quê? Que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Esse esvaziou no grego é um processo de diminuição. Ele veio diminuindo, até chegar na forma de homem. E na forma de homem ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então Jesus veio com um propósito, pregar o evangelho. Então toda vez que eu não prego o evangelho, que a gente negligencia, eu estou dizendo, eu estou maior do que ele, porque ele abriu mão do céu, abriu mão do culto dos anjos, abriu mão tudo que tinha no céu e veio para a terra. Mas eu não vou abrir mão de nada para pregar o evangelho. Então eu sou melhor do que Jesus de Nazaré. A pergunta é: nós somos melhor do que Jesus? A gente é superior a Jesus de Nazaré? É claro que não. Então, quando a gente deixa, porque o problema é, em muitas igrejas, evangelho ou evangelismo ou missão é uma propaganda da igreja, só é propaganda. Na vida de muito cristão, evangelismo ou evangelho é só propaganda. Então, na igreja, evangelismo não é só propaganda da igreja, tem que ser a vida da igreja, porque foi a vida de Jesus. Então, a igreja que evangeliza está imitando a Jesus de Nazaré. Uma igreja que prega um evangelho, uma irmã que prega o evangelho na faculdade, no colégio, no trabalho, em casa, através da internet, ela está imitando ao seu Salvador. Por quê? Porque a igreja, ela é a serva de Deus na terra. Então, se a gente é serva de Deus, se a gente é servo de Deus, logo a gente é obediente ao nosso Senhor. Então, quando eu vejo Paulo tendo essa atitude de se levantar, de entender que aquela visão era uma visão evangelística, ele falou: a gente tem que se levantar. Ele não sabia quem ele ia encontrar lá, não sabia como seria lá, mas Paulo tinha algo no seu coração. Paulo tinha amor. Se você ler as cartas de Paulo, dificilmente Paulo vai pedir alguma coisa para ele. Se eu não me engano na memória, Paulo só pede uma coisa para ele no meio de tanta oração. Ele está preso e fala assim: olha, ora aí para que a palavra de Deus tenha... Ele está preso e não ora para Deus abrir as portas da cadeia, mas ele abre para que o evangelho flua. Então a gente tem que ter isso no coração. Então, por que é que eu tenho que evangelizar? Sabe por que é? Porque a prova do seu evangelismo é a prova que você ama Jesus. Por quê? Porque o meu amor por Jesus vai revelar o meu amor pelo próximo. Então o amor pelo próximo é o resultado de um amor por Jesus. Então, se tem alguém, ou se você, e desculpa que eu vou falar, se você não tem vontade de evangelizar, se você não tem sensibilidade de dar uma palavra para alguém, sinto muito falar para você: ou seu amor acabou, ou ele está escoando aos poucos, porque quem ama Jesus tem desejo de falar do seu amado. Então Paulo vai. Perguntaram para o missionário Hudson Taylor, perguntou assim: missionário, qual é a maior motivação
do evangelismo. Ele falou, a maior motivação é o amor a Jesus de Nazaré. O combustível é o amor a Jesus de Nazaré. Por que é que ele veio? João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único. Então ele veio por causa de quê? Por causa do amor. E a gente vai por causa de quê? Por causa do... Ele veio por causa do amor, e a gente vai por causa do amor. Nós temos que amar aqueles que foram o motivo para Jesus vir à terra. Qual foi o motivo? Foi a gente. Então, se hoje nós estamos salvos, porque alguém amou você, porque Jesus amou você. Então esse mesmo amor a gente tem que fazer, tem que ter esse amor. Então é impossível a gente ter um evangelismo consistente, e muitas vezes a gente não tem tanto resultado, porque a gente vai de qualquer jeito, a gente vai de qualquer forma. A gente tem que ir com amor, porque com amor fica mais leve, com amor as coisas fluem mais. Agora, se eu não tenho amor para pregar o evangelho, então eu me lembro da igreja de Éfeso. O que eu tenho contra ti é que você perdeu o seu primeiro amor. E primeiro amor ninguém perde por acidente. Primeiro amor a gente perde de propósito. Não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. Vem escorrendo. Ele falou o quê? Já que vocês não têm amor, e se não se arrepender, eu vou remover o candeeiro de vocês. Porque o candeeiro é a luz que ilumina o caminho do evangelho para os pecadores passarem. Então Deus vai remover, por quê? Porque não está sendo usado devidamente. Aí perde o brilho. A pergunta para nós é: será que nós realmente temos tido esse amor de ir? Ou será que nós não estamos somente na propaganda? A gente tem que ir, a gente tem que fazer, você tem que ir, você tem que pregar o evangelho. Que na nossa vida, evangelismo, missão, evangelho, não seja somente uma propaganda, mas que seja uma realidade na nossa vida. Quem ama Jesus, evangeliza. Por que eu tenho que evangelizar? Aí você responde: porque eu amo a Jesus. Por que vocês andam rua abaixo, rua acima, não sei o que tem que fazer, não? É porque eu amo a Jesus de Nazaré. Por isso que a gente tem que evangelizar. Ano passado, um irmão chegou para mim e falou assim: pastor Maranguape, eu tenho um desafio para o senhor. Eu falei: qual é o desafio? Ele falou: eu vou criar um grupo de WhatsApp. E nesse grupo de WhatsApp a gente vai colocar só católico, pessoas desviadas, crentes que não gostam de ler a Bíblia. E o senhor topa? Aí eu pensei, já tenho tanta coisa para fazer, será que cabe mais alguma coisa? Mas eu senti no meu coração, se aquela coisa falar, e disse: não, eu não vou recuar não, eu vou aceitar. Eu disse: pode fazer esse grupo de WhatsApp para a gente evangelizar. E entrou muita gente, mas saiu muita gente também. E tinha gente que nunca pegou numa Bíblia, que nunca pegou na igreja nem católica nem evangélica. Pessoas duras e duras. Nós começamos de Mateus, todo dia era 5 capítulos, eles liam, depois perguntavam. Liam, aí imagina-se 30 perguntas num grupo, e eu desesperado para responder trabalhando. Perguntas tão fáceis, mas também tão difíceis. Só que o mais maravilhoso é que a gente terminou a Bíblia toda, de Mateus, Apocalipse, depois começando pelo gente, capítulo por capítulo, até o Salmo 119 a gente leu devagarinho, e eles perguntando. Irmão, e Deus fez algo tão maravilhoso. Por quê? Porque quase no final do ano, mesmo quando a pandemia deu uma baixada, a gente marcou um encontro de ir para a Serra do Maranguape. Irmão de Maranguape, de Fortaleza, Maracanaú,
foram alguns. E lá na Serra a gente começou a fazer esse culto já de noite. E a gente orando, eu trazia uma palavra sobre o filho pródigo. Aí tinha um rapaz lá que era católico. E ele, desesperado, sem ninguém perguntar nada, ele disse assim: pastor, eu estou sentindo um negócio aqui que está me empurrando para ir na direção do Senhor. Eu falo: se está empurrando, então vem. E ele chorava e dizia: eu quero entregar a minha vida a Jesus de Nazaré, porque parece, se eu não entregar, parece que eu não passo de hoje. Olha a importância de você pregar o Evangelho. E hoje, irmão, nós usamos, eu vejo às vezes, eu fico muito dolorido quando eu vejo cristão posta cada coisa que você olha e diz: não pode ser, deve ser um ímpio que está, entendeu? A gente não usa, ou a maioria de nós não usamos as nossas redes sociais para a glória de Deus. Então a gente tem que consagrar o nosso Instagram, o nosso WhatsApp, o nosso TikTok, seja o que for, a gente tem que consagrar para a glória de Deus. E eu vou falar uma coisa para você: eu tenho tido, não que isso tire a nossa responsabilidade para ir para o meio da rua, porque nenhum evangelismo substitui o evangelismo pessoal, nenhum. Eu estou falando que a rede social é uma grande ferramenta, e eu conto como testemunho que eu tenho tido muitas experiências, isso todo dia, pessoas: o senhor prega no TikTok, o senhor prega não sei o que, e aqui eu preguei aquela mensagem, eu preguei na minha igreja, e isso foi fluindo. Aí outro rapaz também, estava tendo de morrer, tirar a vida no Maracanaú. Eu falei com os irmãos e eles foram lá, e lá ele entregou a vida a Jesus. E mais de um ano depois, esses mesmos dois rapazes, eles mandam foto para mim: pastor, domingo eu estou me batizando nas águas. Pessoas tão resistentes, e mais de um ano ensinando isso todo dia, instruindo. Aí ele mandando foto, pastor, descendo nas águas. Aí a gente não aguenta, né? Porque você vê o fruto do evangelismo. A outro rapaz também manda outra foto: domingo eu estou me batizando, pastor. E ele fala assim: pastor, o senhor não acredita que eu que dou a palavra oficial do culto agora? Pastor, estou todo me tremendo. Por quê? Porque o meu pastor falou que eu ia dar uma saudação de 5 minutos. Ele estava com um caderno de quase 5 matérias, sabe? Mas você vê o quê? Que Jesus ainda salva, o Evangelho ainda serve, ainda é produtivo, a gente não pode desistir. Então por que é que eu tenho que pregar o Evangelho? Porque Jesus entrou na minha vida através do Evangelho. Porque eu tenho que amar a Jesus, e é uma responsabilidade nossa. A gente não está aqui para regalias, nós estamos aqui com uma missão de pregar o Evangelho. E eu faço para você a pergunta que eu fiz no começo: nós estamos na grande comissão ou nós estamos na grande omissão? Revelação, responsabilidade. Deus te revela para Isaías capítulo 6, depois ele fala o quê? Agora vai e fala para esse povo isso. Revelação e responsabilidade. Se você conhece o Evangelho hoje, então você conheceu a revelação e você tem uma responsabilidade. O que Deus requer de nós é responsabilidade na evangelização. Então Paulo faz uma coisa: porque eu tenho que evangelizar. Segundo, como é que eu vou? Quem foi que teve a visão? Foi quem? Foi Silas ou foi Paulo? Paulo poderia muito bem partir e dizer: olha, Silas, tu fica aqui, porque eu vou resolver esse negócio sozinho. Dá para mim resolver sozinho? Não, ele pega o Silas e leva com ele. Ele vai na direção da Macedônia com ele. Então como é que eu faço? Como é que eu evangelizo? Irmão, para que a evangelização tenha um resultado muito maior, ela tem que ser feita na parceria. Se não houver parceria na pregação do Evangelho, nós não teremos tantos frutos. E o diabo, ele faz de tudo
para romper essa comunhão. E essa comunhão foi tão cara que Deus teve que dar o seu Filho para que essa comunhão estivesse entre nós. A comunhão era somente com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo na eternidade, só eles três, mas Deus resolveu, falou, vou colocar eles também nessa união. Então nós temos que preservar essa parceria, porque a obra da evangelização necessita de parceria. Jesus vem, ele poderia resolver tudo sozinho. Envia 70, 72, pega mais 12. O que ele está dizendo? Nós temos uma obra para fazer, em que ninguém consegue fazer sozinho. No Evangelho não tem espaço para crente autônomo. Não, estou sozinho, não precisa não. No Evangelho não tem espaço para um soldado solitário. Evangelização precisa de companhia. Por que é que Jesus enviava de 2 em 2? Parceria. Mas o diabo tem tentado, e ele tem conseguido muitas vezes furar essa comunhão. A Bíblia apresenta o diabo como o quê? Como um inimigo derrotado ou vitorioso? Derrotado. É assim que a Bíblia apresenta o diabo, um inimigo derrotado. Como é que a Bíblia mostra a igreja? Derrotada ou vitoriosa? Uma igreja, então uma igreja vitoriosa que tem um inimigo derrotado. Eu pergunto para você, então por que é que o nosso inimigo derrotado muitas vezes nos derrota? Por que é que esse inimigo derrotado constantemente derrota uma igreja vitoriosa? É de se perguntar. Sabe por quê? Porque nós perdemos muito tempo brigando um com o outro, guerreando um com o outro, e na luz não tem competição, na luz não tem disputa, entre nós não tem isso. Então, enquanto a gente ficar brigando um com o outro, contendendo um com o outro, é porque a gente não entendeu a nossa missão. Quando eu vejo alguém com isso, eu falei, lamentavelmente, meu irmão, você não entendeu a sua missão. Enquanto a gente estiver contendendo um com o outro, é impossível a gente lutar contra o diabo. E deixa eu falar uma coisa para você, o problema é que Paulo diz, a nossa luta não é contra quem? Nem carne, mas contra... A gente sabe que está escrito, mas temos uma tendência a ignorar, ou não é? Está lá, mas a gente passa por cima. Sabe qual é o problema? Que nós apontamos as nossas armas para o alvo errado. Em vez da gente brigar contra o causador dos problemas, a gente guerreia entre nós. Por isso que muitas vezes nós perdemos muita guerra. E quando estiver guerreando entre nós, repito, nós não poderemos de forma nenhuma lutar contra o diabo. Que coisa feia você vê, eu vou pregar hoje, hoje eu vou aproveitar que o pastor Fábio me mandou pregar, eu vou preparar um sermão para quebrar ela todinha. Hoje é a minha chance, eu vou começar pelos obreiros. Não estou nem aí se eu vou pregar de novo. Já tem a introdução dela, é a vida do irmão, da irmã, o esboço dela, a aplicação, tudo é, então pronto. Eu vou preparar um louvor aqui, que é para dizer que eu estou por cima, que eu sou, entendeu? Eu estou mentindo? É desse jeito. Eu vou cantar aquele, dizer que eu vou dar a volta por cima aqui, só para no final, aí no final falar assim, eu venci. Não, no final ninguém ganha, todo mundo perde. Então, se a gente entende o Evangelho, a gente para com isso. Nosso problema é que nós estamos com a nossa mente tão carnal às vezes, que nós não conseguimos lutar espiritualmente. E muitas vezes eu estou falando como nós devemos evangelizar.
evangelizar em parceria. Nós estamos com a mente tão humana que a gente presta a nossa boca como um instrumento para o diabo e não como uma arma na mão de Deus. Nós ferimos, machucamos, abatemos, matamos e a obra dá uma parada. Em vez de avançar, a gente regride. Por quê? Porque a gente está lutando uns contra os outros. Então que nós possamos entender. Poxa, se eu falar isso, se eu falar aquilo, se eu ficar com esse comentário, vai atrapalhar a obra. Se a gente ficar brigando o mal do fulano, do irmão, vai. Você que não gosta de perdoar, você está atrapalhando o crescimento do evangelho. Você que é duro de coração para perdoar, você está atrapalhando o crescimento dessa igreja. Então você vai pedir perdão, peça hoje, que você está atrapalhando o crescimento dessa igreja. E ainda dentro desse grupo que eu falei de WhatsApp, eu lembro que há uns 4 anos atrás eu estava pregando no Maranguape sobre perdão. Quando eu desço do púlpito, aí vem uma pessoa na minha direção e falou: pastor, tudo que o senhor pregou foi para mim. Eu falei: glória a Deus. Mas tem um porém. Aí contou a história, essas 2 pessoas fizeram isso comigo. Eu vou dizer como o senhor, na minha cara, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo elas 2. Isso na minha cara, sabe? Ela acabou de descer do altar, a primeira coisa que eu recebo, um dedo na cara: eu vou para o inferno, mas eu não perdoo. Eu falei: ainda bem que você sabe onde é que você vai, né? Então a gente, essa pessoa, uma senhora, não é, ela é católica, e falou isso, e não perdoa, não tem quem faça perdoar. Então, tá bom. Aí a gente acabou o livro de Malaquias e vamos fazer o quê? Vamos ler de novo, toda a Bíblia de novo. Aí entrou mais gente nova, umas 35 pessoas. Aí no meio dessa gente nova, o irmão falou assim: pastor, mantém aquela mulher lá. Eu falei: deixa ela aí. Ela fala muito, sabe? Aí o irmão fez uma pergunta sobre perdão, e eu respondi: perdão é uma questão de escolha, tudo isso. Aí ela disse o quê? Eu vou para o inferno, mas eu não perdoo essas 2 pessoas. Eu botei uma resposta para o irmão. Aí ela, aproveitando aqui a pergunta do irmão, vou fazer uma também. Aí fez uma pergunta. Só que aí no final ela falou: isso é muito interessante. Inferno, só um já é muita coisa. E o tempo foi passando, como foi uns 2 dias atrás, ela falou assim: irmão, eu indico para vocês esse filme aqui. Ele é um filme muito bom. Eu falei: qual o nome do filme? O filme é sobre perdão. Olha o poder que o evangelho tem na vida de alguém. Ela repetiu uma vez: eu indico, viu? Eu indico para vocês. A ênfase é perdão. Eu assisti do começo ao fim. É muito bom. Olha, aí você pensa que você lança uma palavra, né? Aí você desiste. Não. O semeador sai o quê? Ele sai o quê? A semear. Jogou na primeira terra, não aconteceu nada. Segunda terra, não aconteceu nada. Na terceira terra, não aconteceu nada. Na quarta, aconteceu. Por quê? Porque o semeador, ele é insistente. A gente tem que insistir. Pastor, porque está uma guerra aqui. Quando Paulo e Silas chegou em Filipe, tinha o que lá? Tinha uma festa para eles? Não. A cidade era regida por um demônio. Deixa eu falar um negócio para você. Aonde houver graça de Deus, haverá batalha espiritual. Aonde houver. Então que nós sejamos como um semeador insistente. Não foi hoje, mas pode ser amanhã. Não foi amanhã, pode ser depois. Você vai pregando, até uma hora que você começa o quê? A colher os frutos. Então Paulo é fiel à visão. Você lembra de Marcos 2? O paralítico é levado por 4. Você acha que um poderia levar? Sim, poderia levar. Com muita dificuldade, mas poderia levar. 2 poderia levar? Sim. Com mais dificuldade, com dificuldade também, mais iria. Mas 4 fica mais fácil, sim ou não? Então pega cada um de um lado e leva aquele
Primeira coisa que eles tiveram que sentir era o peso daquele homem. Mas com 4 pessoas, o peso de um homem fica mais leve. Entendeu? Então a gente tem que ter essa visão, porque às vezes a gente só olha para a nossa liderança, a gente fala, por que não está acontecendo? Por que não acontece nada? Esses obreiros estão tudo parados, ninguém não acontece. Sabe por que é? É porque está faltando você pegar do outro lado para ajudar a levar também. Se você fizesse com parceria, as coisas fluíam muito mais. Eles levam o paralítico até Jesus. Eles chegam na porta e não tem o quê? Não tem espaço para eles. Mas como ninguém está procurando espaço aqui, né? Ninguém está procurando nenhuma posição. Ele falou, vamos aqui pelo telhado. Quem olha diz, esses caras são loucos. Você não tem noção. Isso é estranho. Eu sempre digo uma coisa. Se você fizer, pastor Fábio, vamos falar do senhor. Se o senhor não fizer, vão falar também. Então já que vão falar de mim, eu fazendo. Entendeu? Então como é que eu devo fazer? Com parceria. Como é que eu devo evangelizar? Com companheirismo. Aí Paulo e Silas chegaram na cidade de Filipos. E para encerrar essa parte aqui, a gente tem que se manifestar nesses últimos dias como um corpo, não como 2, como um corpo. Eles chegaram em Filipos, e o que tinha esperando por eles? Pisa, sofrimento, dor, angústia, ferimentos que derramam sangue. Eles estão sofrendo por causa de uma visão. Estão sangrando por causa de uma visão. Estão sendo machucados, feridos por causa de uma visão. Eles estão envergonhados na frente de todo mundo porque estão sendo fiéis a uma visão. Deixa eu falar um negócio para você, e aqui vai sair aquela coisa mais pentecostal. Independentemente do que você esteja passando, seja fiel à visão que Deus te deu. Ainda que tire sangue de você, ainda que faça você chorar, você pensar em desistir, mas sofra, mas seja fiel à visão que Deus te deu. Ah, pastor, está doendo, está machucado. Seja fiel à visão que Deus te deu. Ah, mas estão criticando, estão caluniando. Seja fiel à visão que Deus te deu. Mas essa visão só me faz chorar. Seja fiel à visão que Deus te deu. O que espera eles lá não tem um banquete. A maioria dos nossos pregadores hoje, eles querem ser heróis, mas não querem ser mártires, né? Querem holofote, mas não querem dor. Querem ser estrelas, mas não querem abrir mão de nada. Esses homens chegam em Filipos, e o que tem preparado para eles é o quê? Sofrimento. Então como é que eu vou fazer? Como é que eu vou evangelizar? A gente vai evangelizar com sofrimento. Isaías diz que Jesus era o quê? Era um homem descansado, era um homem de dores, experimentado no serviço. Jesus falou, olha, eu não tenho aonde nem colocar minha cabeça. Debaixo de muito sofrimento, mas a obra foi feita. Então a gente vai sofrer, vai chorar, mas a gente vai ser fiel à visão do Evangelho. Você recebe essa palavra nessa noite?
Quem olha diz: poderia ser mais fácil você desistir, seria mais fácil você abandonar. Então, quando alguém perguntar para você ou falar para você por que é que você não para, você responde: é porque eu recebi uma visão, uma revelação, e eu tenho que ser fiel a ela. Então eles vão presos, e o texto diz o quê? Que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Faziam o quê? Eles oravam. Então como é que eu vou evangelizar? A gente vai evangelizar com oração. Um evangelismo ou uma missão sem oração é um movimento estéril. A igreja sem oração, ela pode ser tudo, menos oração, menos uma igreja. Por quê? Porque a oração, ela é o motor do evangelho. Ela vai mandando o evangelho para frente. A oração é esse motor. Então, se a gente não ora, a gente está paralisando essa missão. Quando Jesus esteve na terra, Jesus fez 3 coisas interessantes. Primeiro, ele pregou o evangelho. Segundo, ele amou o próximo. E terceiro, ele orou. Jesus não veio só salvar o ser humano, ele veio ensinar o ser humano a orar. Então, se a gente tem que entender que a gente faz evangelismo é com oração. Se você pegar os evangelhos e vocês somarem eles, vai dar 89 capítulos. Desses 89 capítulos, 27 desses capítulos tratam da vida de oração de Jesus. Desses 27, só 11 estão no Evangelho de Lucas. Então, uma igreja que ora, ela também está imitando ao seu Senhor. Quando Jesus foi enfrentar o diabo no deserto, ele estava fazendo uma missão. A nossa missão é enfrentar o diabo no deserto todo dia. Todo dia que eu saio para trabalhar, para ir para o colégio, aonde for, eu estou saindo para enfrentar o diabo no deserto. Mas antes dele se encontrar com o diabo, Lucas 3 diz o quê? Quando ele estava sendo batizado e orando ele. Então, antes da missão, Jesus, ele orou. Lucas capítulo 5 diz o quê? Que as multidões viam ouvir ele. E o texto dizia: ele ia para o deserto orar. Não, todo pregador quer pregar para a multidão. O pregador está lá, a multidão vem, ele faz é sair, abandonar a multidão. Ele ia para o deserto orar. Mas o texto diz mais na frente que quando ele voltava, o poder de Deus estava sobre ele. Oração e evangelismo. Então Jesus, ele nos empurra para o quarto. Por quê? Não é do evangelismo para o quarto, não é da missão para o quarto, é do quarto para a missão. Eu planto num quarto e eu colho na missão. Eu planto num quarto e eu colho no evangelismo. Eu planto num quarto e eu vou colher no campo. Então a gente tem que entender isso, que os maiores resultados que nós podemos ter vai depender da minha disponibilidade de orar. Eu sei que nós temos uma grande dificuldade em questão de oração. Talvez a maioria de nós, ou todos, tenham uma grande dificuldade em orar. Mas por que é que esses homens oram? Eles estão orando a Deus. Imagine, você compra um iate, um barco. Você compra ele, mas você não tem água para colocar ele. Ele vai para onde? Para canto. Imagine você ter um pássaro muito bonito, mas ele está com as 2 asas cortadas. Ele vai para onde? Você tem um trem, mas você não tem trilho para colocar ele. Ele vai para onde? Para canto. Moral da história: sem oração, a gente não vai para lugar nenhum.
Por quê? Porque Deus se interessa por quem se interessa por oração. Se você está interessado por oração, Deus está se interessando por você. Crentes que oram são como guardiões e vigias de Deus aqui na terra. Então, se nós quisermos ter um resultado melhor, diferente, a gente vai debaixo de oração. Amém? Então a gente tem que ter isso no coração. Já imaginou a tua vida sem oração? Já imaginou? Você já imaginou a sua vida sem oração? Imaginou a vida de Elias sem oração? Se Elias não ora, não ia ficar nenhum registro sobre ele. Sem oração, como é que ele ia tocar aquela capa e abrir no meio? Sem oração, como é que Deus ia mandar fogo sobre aquele holocausto em cima do Monte Carmelo? Sem oração, quando ele coloca a cabeça no meio dos joelhos e Deus manda chuva, sem oração não ia ficar nada sobre ele. Então, como nós temos que evangelizar? Debaixo de muita oração. Eu ainda sou de um tempo que a gente saía para evangelizar 3, 4, 5 e as irmãs ficavam na igreja orando, a gente pregando e as irmãs orando de baixo. Não há muito tempo não, mas eu ainda peguei. A gente saía. Eu vou dizer uma coisa para você: foi os melhores resultados que nós tivemos. Foi quando a gente saía para evangelizar e aquelas irmãs ficavam orando, chorando, derramando lágrimas. Eu pergunto para você, para encerrar: eu falei alguma novidade para você? Nenhuma novidade para você. Mas nós temos que colocar no nosso coração. Nós temos que orar. Ah, pastor, eu já oro. Você ora mais. Você faz mais. E tem uma coisa: o nosso problema é que nós estamos muito satisfeitos com as orações somente em público. E nós não temos a nossa oração secreta com Deus. Por isso que ele manda o quê? Vocês vão para o quarto, fica lá. O Pai está à disposição de vocês. Mas o diabo tem colocado uma blitz nesse quarto para ninguém chegar lá, para multar todo mundo, para rebocar todo mundo, para não chegar no quarto. Mas o caminho ainda está aberto. E tem uma coisa, eu sempre digo o seguinte: esse quarto não é só um quarto, é uma maternidade. Por quê? Porque nesse quarto é que nascem pregadores, evangelistas, pastores, homens e mulheres de Deus. É nesse quarto. Então, meus irmãos, que eu encerre a minha participação. Se você possa ficar de pé, em nome de Jesus de Nazaré. Eu espero que os meus irmãos tenham absorvido algo da parte de Deus. Às vezes nós admiramos tantos homens de Deus. Quando você fala do Billy Graham, Billy Graham, meu Deus, homem, é demais. Você fala no John Wesley, meu Deus, aquele cara não é fora do sério. Deixa eu falar uma coisa para você: talvez Deus não chamou você para ser um Billy Graham, é um John Wesley, mas Deus chamou você para dar fruto. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.